Êxodo 15, 22 até o 27. Eu quero ler aí todo esse texto que, na verdade, a perícope vai até o 26, mas eu quero ler também o 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que te sara. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Amados, nós queremos meditar um pouco nesta palavra de Deus. Eu quero me ater apenas no versículo 22. Eu li toda a perícope, que fica mais fácil de entender, mas eu quero me ater ao verso 22, e eu quero me ater na palavra deserto. A palavra deserto. E nós queremos meditar sobre o tema aprendendo no deserto. Aprendendo no deserto. Esse vai ser o nosso título, o nosso tema para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Amados, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar ali que muitas pessoas passaram tempo no deserto. Muitas pessoas passaram no deserto, e claro, onde enfrentaram aí os desafios, mas certamente aprenderam lições importantes de Deus. Exatamente no deserto que Deus fala de uma forma mais clara, ou mais compreensiva, até porque no deserto há silêncio, e é um lugar onde muitos servos do Senhor passaram por um período de tratamento, um período de cura. Tem muitas pessoas, muitos personagens. Vemos um personagem chamado Elias, que também caminhou para o deserto depois de uma vitória grande. Ele se sente só, e ali ele caminha para o deserto, e Deus então o conduz. Ele fica no deserto por um tempo, e ali Deus trabalha com ele, Deus trata, Deus cura. Vimos Moisés, que também ficou no deserto por um período grande, onde Deus estava trabalhando a sua vida, o seu coração, para ele ser o grande legislador, aquele que ia libertar, ou que libertou o povo de Deus, Israel, da escravidão. Então, na verdade, o deserto muitas vezes serve para trabalhar a nossa vida, para repensarmos a nossa vida. Principalmente como servos, como cristãos, nós precisamos de quando em quando repensarmos na nossa caminhada, na nossa vida, aquilo que estamos fazendo. E muitos servos do Senhor, como eu disse, passaram por momentos, passaram pelo deserto. E certamente, meus queridos irmãos, algumas épocas da vida
são como um deserto, um lugar seco, um lugar quente, sem vida, difícil de suportar. Enfrentamos dificuldades e temos pouco alívio. Agora, como eu disse, nesses tempos de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas que certamente transformarão as nossas vidas. E como eu disse, também passamos muitas vezes por desertos. E o deserto já tem o nome, deserto, ou seja, não tem nada, não tem vida, é difícil. E muitas vezes nós nos encontramos também nos desertos da vida. Os problemas que surgem, que se nos apresentam, as lutas, as tribulações, as perdas, as enfermidades, sofrimentos que podem representar o deserto. E não estamos isentos de vez em quando, de passarmos, talvez a maioria já passaram, ou já passou, ou nós muitas vezes temos passado por situações que como se fosse um deserto, que as perspectivas de vida são poucas. E alegrias são-nos muitas vezes roubadas, são tiradas. Mas a verdade é que o deserto sempre tem algo a ensinar. E é por essa razão que o grande servo do Senhor do passado, o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão, ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos verdadeiramente a Deus, mesmo que estejamos passando por um deserto, esse deserto será pedagógico, será de ensino, será momento de reflexão, será momento de rendição, será momento de levantar a cabeça e entender que ainda tem um Deus que está no controle. Então vamos aprender algumas lições. E quais lições nós aprendemos no deserto? A primeira, a depender de Deus. A primeira lição que nós aprendemos é depender de Deus. Então no deserto não há água, no deserto não há comida, não há sombra, não há abrigo. O dia é escaldante, o sol realmente fere, machuca, a noite é frio. É uma situação bastante constrangedora. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, foi exatamente no deserto que Israel entendeu, que Israel descobriu que o seu sustento dependia tão somente de Deus. Então existem circunstâncias na vida que realmente querem mostrar para nós isso. Muitas vezes achamos que dependemos de nós, dependemos do nosso dinheiro, precisamos e é o mais importante. Muitas vezes a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, nós conseguimos através disso ser bem-sucedido. E muitas vezes Deus então nos leva ao deserto para a gente entender que nada disso pode nos socorrer, a não ser a graça misericordiosa do Senhor sobre nós. O povo de Israel, diz aqui o texto, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto. Caminharam 3 dias no deserto. Caminhar 3 dias no deserto, certamente, não tem como a pessoa não sentir sede. As pessoas estavam exaustas. Mas Deus queria mostrar a sua grandeza, os seus cuidados.
e mostrar àquelas pessoas que eles precisavam depender tão somente dele. E nós olhamos aqui e Deus providenciou, se nós lermos, quando nós lemos, nós compreendemos, nós entendemos isso. Deus providenciou a água onde não havia. Deus providenciou o maná. Se voltarmos para Deuteronômio 8, nós vamos ver lá essas histórias que a Bíblia relata para nós. Mas em todos os momentos nós entendemos que Deus, Ele é de fato misericordioso, que Deus tem a saída para toda e qualquer situação, mas Ele quer que nós o reconheçamos isso. E quando nós o desprezamos, achamos que somos autossuficientes, muitas vezes Ele nos leva ao deserto para trabalhar o nosso coração, para moldar a nossa vida, para dizer para nós: olha, você não é nada e você não subsiste sem a minha presença. Deus nos ama sim, mas Deus quer que a gente entenda esta verdade, que a nossa vida, ela não tem sentido sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo habitando em nossos corações. Quando nós depositamos então a nossa confiança em nós mesmos, é por isso que o salmista diz: não confieis na sua força, não confieis no homem, mas confie no Senhor, porque as nossas forças se esvaem, a nossa capacidade intelectual, financeira passam. E precisamos então entender que a nossa dependência tem que ser de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendendo no deserto, é depender de Deus. Irmãos, nós somos dependentes totalmente do Senhor. Não tem aquele que pode dizer: eu não preciso de Deus. Claro que parece, de vez em quando surgem algumas pessoas que pensam assim. E a gente ouve isso, eu já ouvi isso, talvez você já ouviu. O meu Deus é o meu dinheiro. O meu Deus é a minha capacidade intelectual. O meu Deus é a minha força. O meu Deus sou eu. A minha vida, quem determina sou eu. Lé do engano. Ninguém há nesse mundo que viva sem depender de Deus. E Israel, o povo de Israel, eles precisavam entender isso. E Deus o passou por situações bem constrangedoras para que eles reconhecessem a soberania do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do grande eu sou. Mas a segunda coisa que nós aprendendo no deserto, é descobrir o que é essencial. Descobrir o que é essencial. Se nós olharmos para a história lá em Mateus capítulo 3, nós vamos ver a história de João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, sem comodidade, sem roupas bonitas, sem roupa de marcas, sem comidas variadas. Aliás, a Bíblia relata que ele tinha o quê? As suas vestes era pele, não é? Às vezes um roupão ali, pele de carneiros, sei lá, de outro animal. E a sua alimentação era algo bem comum, não é? Comia gafanhotos e mel silvestre. E João Batista não estava preocupado com isso, estava? Não. Qual era a preocupação então de João Batista?
era exatamente anunciar Jesus. Esta era a mensagem que ele precisava levar. Para isso que ele veio ao mundo, para ser o precursor, para estar preparando o caminho para o Senhor. Ele não estava preocupado com as suas vestes, ele não estava preocupado com as iguarias, com a alimentação, com a variedade de pratos, não. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas ele valorizava, era a sua missão. João sabia perfeitamente o que era essencial. E o que era essencial para João era ter comunhão com Deus. Sabe, amados, não é diferente. Jesus nos ensina na sua palavra que a prioridade para nós tem que ser Ele. Tem que soar em nossos ouvidos as palavras de Mateus 6:33. Precisamos entender isso. Precisamos colocar em ordem a nossa vida. Porque como cristãos, como servos de Deus, nem sempre estamos colocando Ele como prioridade. Nem sempre estamos buscando Ele de todo o nosso coração. Precisamos aprender o que é essencial. Então, no deserto, o Senhor realmente nos ensina isso. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, perdemos coisas importantes na vida. Com isso, precisamos o quê? Precisamos viver com menos. Quando há uma viravolta, nós vamos nos ajustando e vamos aprendendo a viver com o que temos. E aí nós passamos a entender que aquele pouco que temos já é o suficiente para nós vivermos. E aí nós vamos descobrir que muitas coisas que acharmos tão importantes, tão essenciais, não têm muita importância. E aí nós temos um exemplo também precioso do apóstolo Paulo, que certamente você conhece, e eu sempre menciono esse homem de Deus. Ele perdeu, ele deixou todas as coisas que tinha, aquilo que parecia ser importante. Mas depois que ele conheceu Jesus, Jesus passou a ser prioridade. Jesus passou a ser mais importante. Jesus passou a ser o essencial na sua vida. João Batista entendeu que o essencial era seguir Jesus, era alegrar o coração de Deus, era fazer a obra que o Senhor tinha colocado sobre ele. O mais importante era desfrutar da presença de Deus. É assim a nossa vida? É assim a sua vida? O que é essencial para você? O que é mais importante para você? O que você tem julgado essencial no seu dia a dia? O que é mais importante? Qualquer outra coisa que não seja Jesus, está errado. O que é prioridade? Não, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu serviço, meus estudos. Não, isso não é prioridade. Prioridade é Jesus. E até ontem ouvimos uma mensagem do pastor Saulo. Ele falava sobre as prioridades, sobre as ordens, de prioridade, como nós devemos nos portar. Então Jesus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Se não for, está errado.
Se a nossa vida como cristão que dizemos ser, Jesus não está realmente ocupando o devido lugar nas nossas vidas, Ele não é o objeto mais amado, mais adorado, alguma coisa está errada e precisa ser corrigido. Então, quando nós passamos pelo deserto, nós aprendemos também nós aprendemos a descobrir o que é essencial. Terceiro, quando passamos pelo deserto, o Senhor também nos ensina a termos esperança. A termos esperança, a termos fé, a confiar que pode mudar. Por essa razão que Hebreus 11, na definição de fé, ele diz o quê? Fé é a convicção daquilo que se espera, a certeza de fatos que não se vê. Você não vê, você não tem a mínima ideia como seja, mas você tem a esperança, você tem a convicção de que aquilo vai acontecer, que Deus vai cumprir a sua promessa. Aprendemos no deserto a ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve ali um homem que não perdeu a esperança em Deus. Ele se manteve fiel durante todo o tempo da caminhada no deserto e ele não desistiu. Em Números 14, versículos 6 a 9, a gente vê essa história de um homem de Deus. Não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu do que Deus já havia feito e nunca se esqueceu da promessa de Deus. E esse homem se chama Josué. Teve um companheiro dele também que permaneceu firme. Mas Josué, por que Josué? Porque ele foi depois o sucessor de Moisés. E ele teve a incumbência então de entrar na terra prometida. Ele teve a esperança posta no Senhor. Deus havia feito uma promessa para eles, de tomar posse de uma terra abençoada, uma terra boa. E ele permaneceu firme, ele tomou posse dessa esperança. 40 anos depois, ele consegue vislumbrar essa terra. E Deus então dá a ele esse privilégio de poder entrar na terra, tomar posse daquilo que Deus havia já prometido. Irmãos, hoje nós nos esquecemos facilmente das promessas de Deus. Nós não aprendemos a confiar suficientemente no poder de Deus, na graça, na misericórdia. Desconfiamos que Ele realmente pode fazer por nós, mudar a nossa história. Colocamos muitas vezes as nossas vidas, os nossos problemas no altar do Senhor. Mas a resposta não vem imediata, porque é assim que nós queremos, nós nos frustramos. E nós pegamos de volta: Senhor, devolva aqui que eu vou resolver do meu jeito. Eu já esperei demais. Nós não temos paciência. Nós não temos perseverança. Quantos que começam a caminhar com o Senhor, conhecem Jesus, começam a caminhar, mas por algum motivo foi tomado pela descrença, pela desesperança, pela falta de fé, e muitas vezes abandonam, porque talvez esperavam que Deus respondesse a sua pergunta na hora que Ele queria. Porque muitas vezes veio também para caminhar com o povo de Deus, visando simplesmente bênçãos materiais. Mas como não chegou o tempo de Deus chover sobre ele a graça e a bênção,
ele não soube esperar, ele não manteve a esperança, ele desistiu, ele não foi paciente. Nós não sabemos esperar. A grande verdade é essa, porque nós vivemos num mundo que é tudo para ontem, e com Deus não é assim. Deus tem a hora dele, Deus não falha, mas Deus não adianta suas bênçãos e nem atrasa, ele trabalha no tempo certo. Somos nós que precisamos nos adequar ao tempo de Deus. Somos nós que precisamos entender, somos nós que precisamos ter realmente essa convicção, a certeza de que Deus, ele fez uma promessa, e se ainda não cumpriu, ele vai cumprir. Não se preocupe, achando que está demorado, e que você está sofrendo, e que precisa mudar essa situação. Tenha paciência, se Deus fez a promessa, ele é fiel. E no deserto da vida, nós aprendemos essas lições. Nós aprendemos a esperar, a confiar. E a verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Quando vêm as dificuldades, nós aprendemos a confiar em Deus. E nós lembramos de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Outra coisa que nós, é a nossa memória, ela é muito pequena, e nós nos esquecemos facilmente daquilo que Deus já fez. Irmão, se você parar para pensar a sua vida até aqui, quantas coisas grandiosas o Senhor já fez por você, quantas bênçãos Ele já proporcionou a você, quantos livramentos Ele já providenciou para com você, quantas coisas grandes e tremendas Ele já fez por você, mas nós esquecemos facilmente disso. Nós queremos uma coisa pequena e pedimos e a coisa não está vindo, nós já esquecemos de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Somos ruins, somos maus por natureza. E o povo de Israel retrata isso. Era um povo que, não obstante a presença de Deus, mas se esqueciam facilmente e viravam as costas para o Senhor. Precisamos aprender. Se estamos passando por algum deserto, vamos entender que são momentos que Deus quer trabalhar no nosso coração. Que Deus talvez quer corrigir alguma coisa em nós. Deus corrigiu aquele povo. Aquele povo que saiu de Israel não era capaz de entrar, não tinha condições de entrar na terra prometida. Por essa razão, um trajeto curto, talvez eles fizessem aquele trajeto em 40 dias, eles levaram 40 anos. Porque Deus estava trabalhando e Deus precisava tirar do seu povo aqueles que não tinham essa visão, aqueles que não tinham essa fé, aqueles que não tinham essa esperança, aqueles que não confiavam plenamente no Senhor, no poder de Deus. Então toda aquela geração morreram no deserto. Os que saíram de 20 anos para cima do Egito pereceram todos no deserto, porque não aprenderam a confiar, não aprenderam as lições, não aprenderam com Deus. Então, meus queridos e amados, vamos aprender essas lições. Se estamos passando por um deserto, vamos aprender, primeiro, que a nossa dependência de Deus nós não somos autossuficientes. Deus é o Senhor absoluto das nossas vidas. Nós precisamos depender dEle. Nós precisamos descobrir também o que é essencial. Não fique correndo atrás de coisas que muitas vezes não vai trazer benefício espiritual. Estamos tomando todo o nosso tempo, toda a nossa vida, correndo atrás de coisas que vão ficar por aqui, que vão se destruir, que vão se acabar por aqui.
e esquecemos de nutrir a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. É isso que vale a pena, isso é o essencial. Então, nos desertos da vida, aprendemos também o que é essencial. E, em último lugar, nós aprendemos a ter esperança. E Deus não nos abandona. Aliás, Ele fez a promessa, o próprio Jesus disse: eu vou e eu enviarei o Espírito Santo para estar convosco todos os dias até a consumação do século. Então, que nenhuma dificuldade, que nenhum problema, que nenhuma enfermidade venha desviar o seu foco de Jesus. Então aprenda a levantar a cabeça e falar: o meu Redentor, Ele está vivo. Como disse o grande servo Jó, que perdeu tudo, enfrentou um deserto, mas que deserto! Jó passou por ele. Mas ele fala uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar sobre tudo e sobre todos. Eu sei. Esta esperança estava no coração dele. Essa é a nossa esperança. O nosso Deus está vivo. O nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele está à destra de Deus e intercede por nós. E na hora certa vai nos dar a vitória. Creia, confie e tenha esperança em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu amado.